Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Na verdade, isso aqui é um business case, um video case, onde a gente está em Monaghan, no interior aqui da Irlanda. Fui convidado pela Combilift para vir aqui celebrar os 25 anos de existência da Combilift, mas principalmente acompanhar os 4 lançamentos que houveram aqui na fábrica e principalmente conhecer esta fábrica de equipamentos de movimentação, que agora, na minha opinião, não é isso. Eu vim aqui conhecer, na verdade, uma fábrica de inovação. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber do que eu estou dizendo e eu vou mostrar para vocês os fatos que comprovam e demonstram a quantidade de inovação que estão sendo adicionadas nos equipamentos de movimentação que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Uma outra coisa que é importante vocês se ligarem, que eu, Carlos Menchique, sou um consultor na área de logística há mais de 23 anos, atuando pela Prolog na melhoria contínua de processos. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já te convido a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dá o seu like, porque aqueles seres logísticos raiz já entram no vídeo aqui dando o seu like, comenta aqui nos comentários e vai dizendo para mim o que você achou mais legal de tudo que a gente vai mostrar aqui na fábrica. Portanto, fica comigo até o final para conhecer todos os processos industriais e toda a tecnologia produtiva que tem dentro dessa fábrica também, porque o layout aqui faz diferença. Eu vou mostrar isso para vocês, a engenharia, vou mostrar para vocês a parte de pintura, com um viés ecológico muito importante, que esse país aqui é um país que preza muito por sustentabilidade, e também as linhas de montagem das diversos tipos de produto, principalmente porque aqui é sempre make to order, ou seja, os produtos são customizados de acordo com a necessidade do cliente. Então, bora conhecer tudo isso dentro dessa fábrica aqui. Tem 50 mil metros quadrados de visitação para a gente dar uma olhada no detalhe. Bora lá conhecer. Para vocês terem uma ideia do que é essa empresa, eu nunca tinha visto isso, na verdade. Aqui, 98% da produção e das vendas são exportação, ou seja, o mercado interno é 2%. Então aqui dá para ter uma visão da localização. Para ter uma ideia, aqui nesse site são 800, mais ou menos 800 pessoas que tem, e fora no mundo, né, tem mais 100 pessoas atuando lá. Portanto, essa aqui é uma multinacional que praticamente tudo que produz é para exportação. Então os padrões que ela segue aqui, obviamente, são internacionais, justamente por causa disso que a gente está vendo aqui. E o grande mercado que existe aqui é a Grã-Bretanha, justamente pela densidade que a máquina dá, e o metro quadrado é muito caro, e nos Estados Unidos os grandes principais mercados. Agora vamos ali ver a engenharia. Cara, nós chegamos aqui na engenharia, que é uma área central, e eu vou explicar isso melhor, mas primeiramente eu queria cumprimentar aqui o David, que vai nos mostrar a ferramenta que ele usa para desenvolvimento de produtos. Então, como eu disse logo na entrada, cara, aqui não é uma fábrica de empilhadeiras, aqui não é uma fábrica de produtos, de equipamentos de movimentação, aqui é uma fábrica de inovação. Para ter uma ideia, na engenharia aqui são mais de 50 engenheiros desenvolvendo. Inclusive, no layout da fábrica, ele foi pensando que a fábrica ou a engenharia tinha que ficar de forma central e a fábrica está no entorno dela, no formato de L, portanto, a engenharia que consegue acessar qualquer ponto da fábrica de forma rápida na parte de processo e desenvolvimento de produto. No caso aqui, o David está usando um SolidWorks, que é um software para desenvolvimento, que é muito bacana porque ele consegue estressar o tipo de aço e fazer simulações de durabilidade e resistência da peça. Então, um exemplo que foi me dado aqui que é muito legal é tipo assim, tem aço que é muito duro, mas ele é quebradiço. Então eu preciso simular aqui, principalmente na questão de elevação de peso, que é um estresse importantíssimo, e garantir que vai ter a robustez necessária. E o equipamento aqui da Combilift é muito famoso justamente pela resistência. Uma outra coisa que é legal de mostrar aqui, e dá para ver nessa tela, é a parte das spare parts, das peças de reposição. As peças de reposição, via website, qualquer um dos serviços de desenvolvimento, de manutenção da Combilift espalhado pelo mundo, consegue acessar e explodir as peças e saber exatamente o part number. E inclusive as compatibilidades, porque a ideia da Combilift é que tu, em qualquer lugar do mundo, não pode parar a máquina.
Então tu precisa estar com a máquina rodando. Então se tiver que usar uma peça de reposição de mercado, existe essa possibilidade, a engenharia aqui suporta isso. Inclusive eu vi várias vezes mencionando isso, que acham isso interessante e tal, justamente pelo objetivo de garantir que as peças estejam rodando. Uma outra coisa, cara, que eu achei impressionante aqui, o número são mais de 140 patentes que eles já receberam no mundo inteiro no desenvolvimento de produto. Então os equipamentos são tão inovativos a ponto da Combilift ter já sob gestão deles mais de 140 patentes, fora as patentes que estão ainda submetidas para aprovação. Então daqui a gente consegue acessar a fábrica de forma fácil. Bora lá! Está entrando na fábrica da Combilift, aqui são 50 mil metros de área industrial, 800 colaboradores atuando aqui. Obviamente, todos os equipamentos de movimentação da fábrica são Combilift. E aqui é um exemplo típico da utilidade do equipamento. Ele vai passar aqui e já vai entrar lateralmente no corredor dos componentes. Olha ali a facilidade. A roda gira e ele já entra de lado e já tem acesso direto ao componente que ele precisa. Então aqui nós estamos vendo todos os componentes que estão estocados. Realmente aqui produz em torno de 8 mil máquinas por mês. E hoje tem um parque de 80 mil máquinas espalhadas pelo mundo. Então aqui a gente vai poder ver um pouco do tamanho do estoque. E observe que todo esse estoque aqui já está vendido. Tudo que a gente está vendo aqui é make to order, ou seja, tem um pedido de um cliente que está por trás daquela linha de produção ali. Nada aqui é para estoque, tudo é voltado para venda. A gente está aqui na parte de solda e eu quero mostrar para vocês esse robô. É um robô ARM para fazer as soldas de mais relevância. E observem que ele aqui já é uma célula super produtiva, porque trabalha do lado direito e do lado esquerdo e as peças vão girando para poder fazer a solda. Esse é um jeito, só que aqui leva muito tempo a programação do robô. A programação do robô é demorada e ela precisa de engenheiro e tal. Agora tem uma outra tecnologia aqui. Esse robô aqui, a programação dele eu consigo fazer porque eu mostro para ele, ou seja, machine learning. Eu vou mostrar para ele como é que ele tem que proceder e ele começa a repetir. Então eu vou pegar ele aqui, olha aqui, trago ele e mostro, ó, tem que soldar aqui, depois tem que vir para cá. Ele vai fazer o que eu ensinei para ele, agora ele já sai executando. Então a programação é muito rápida, diminuindo a demanda da equipe de engenharia, etc. E ele já sai produzindo. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, que é importante, porque a manipulação dessas peças é difícil. O manuseio dessas peças é muito difícil pelo tamanho delas. Então esta fábrica toda tem 106 pontos rolantes ao longo dela. Aqui dá para ter uma ideia a quantidade de pontos rolantes que existem na estrutura para garantir a movimentação e a flexibilidade de conseguir movimentar essas peças todas. Aqui ainda na solda, mas olha o tamanho da peça. Essa parte azul aqui é o gabarito. Observem que a peça está ali em cima dentro do gabarito e eles, para ter uma solda sempre na horizontal e garantindo que a solda penetre por gravidade, eles precisam que a peça gire. Então pode fazer a peça girar. Então a peça gira para o operador ficar sempre trabalhando de pé, ergonomicamente falando, e garantir que a solda penetre, porque olha a largura da solda que tem que ser feita. Então a solda precisa penetrar. Então o gabarito consegue movimentar. Eu não sabia desse detalhe, achei curioso trazer para vocês. Estou sempre procurando uma novidade e aprendendo muito aqui dentro da fábrica da Combilift. Essa peça aqui é uma peça única de um carregador de carga e descarga de containers. Então olha o tamanho do equipamento sendo soldado, montado aqui. E depois eu vou mostrar para vocês ele pronto e funcionando. Mas só para ter uma ideia do tamanho das peças que são produzidas aqui. Cara, aqui é um parque de diversões para quem gosta de processo produtivo.
Cara, essa máquina aqui é uma maravilha na parte de eliminação de perdas dentro da produção, principalmente para quem gosta do Lean, porque ela faz corte e usinagem simultaneamente. Eu nunca tinha visto uma máquina dessas, eu acho até por causa da questão do investimento. Só essa máquina aqui custa mais de €1 milhão. O que é o corte e o que é a usinagem? Ela consegue fazer esse tipo de peça, onde ela sai cortando e aqui ela usina, ou seja, essa parte redonda aqui, ó, essa parte redonda aqui, todas as furações ela consegue fazer até 50 milímetros de espessura. Portanto, ela simplifica, porque anteriormente a gente tinha que primeiro fazer o corte e depois levar para outra máquina de usinagem. Aqui ela faz os dois processos simultaneamente. Para ter uma ideia, aqui tudo é muito grande. Toda esta área aqui é de estoque. E aqui nós temos o aço que é importado da Inglaterra. Então, obviamente, aqui é uma ilha, o suprimento é muito escasso. No caso do aço, vem tudo da Inglaterra, portanto, o valor agregado é alto. E são 600 toneladas por mês, por ano não, por semana. 600 toneladas são consumidas de aço pela fábrica por semana. E aqui tem uma ideia da grandeza das peças e da grandeza do estoque que está em processo produtivo. Aqui é a preparação para a pintura, então ele vai passar por um processo de jateamento. O jateamento, cara, essas esferas aqui, ó, são umas esferas de aço, parece uma areia, mas é uma esfera de aço e a velocidade que ela é arremessada lá dentro é mais rápido do que uma bala de revólver. Então a peça entra desse jeito, toda abrasiva aqui, toda áspera, certo? Por vários motivos. Do processo do aço mesmo, e ela vai sair lá de dentro com esse formato bem já lisinha, mas não é uma lisinha, ela tem uma certa... A peça fica relativamente áspera para absorver melhor a tinta que vai vir logo na sequência aqui, a base do prime que ela vai receber. Então vai garantir que grude bem o prime, digamos assim. Quero destacar o tamanho da máquina, portanto ela recebe o chassi inteiro. Esse aqui é o chassi que vai entrar. Vocês vejam que ele está com uma coloração enferrujada, ele está todo cheio de rugosidades, passa pela máquina e aí ele sai o chassi inteiro assim, olha como já fica até bonito. Eu vou te dizer que eu acho até a cor bonita do jeito que ele sai, prontinho. Só que daqui ele vai para o processo de pintura ali para receber o prime. Então ele não pode ter gordura, não pode ter óleo, não pode ter rugosidades, tem que estar a peça bem limpinha. Aqui a peça já está entrando, depois de receber a pintura e o prime, ela vai entrar para o forno para receber um aquecimento lá. O legal de destacar aqui é que essa pintura é à base d'água por questões de sustentabilidade. E esse tipo de pintura não é inflamável, ou seja, até para a norma de seguranças, tudo fica muito mais simples, justamente por não ter nenhum solvente que pegue fogo, seja inflamável. Aqui dá para ter uma visão do todo da linha de pintura, na verdade são duas, tem essa aqui que faz cores diversas e tem o outro do lado espelhado que pinta na cor cinza. Aqui, cara, de novo, mais uma ferramenta do Lean aplicada. Ela trabalha em U e tem um ciclo de 2 horas entrando a peça aqui para fazer o banho e pintura e forno e secagem. Ela vai sair do outro lado lá, a peça pronta, que tu pode já pegar com a mão, sequinha, pronta, num ciclo de 2 horas, garantindo o abastecimento da linha de montagem. Chegamos na parte que é uma das partes que mais divertidas, que mais eu gosto, e principalmente a empresa gosta, porque aqui é a linha de montagem. Nós estamos na linha 1, e na verdade são 5 linhas de montagem que tem aqui. Para vocês terem uma ideia, um colaborador aqui na parte produtiva que ganha menos, ele vai ganhar em torno aí de 12 euros por hora, que vai dar aí uns 2.000 euros de salário mensal. Um soldador, que a gente já mostrou, é um cara que tem um pouquinho mais valorizado, dá em torno de 3.000 euros. A linha de produção aqui, toda a fábrica produz hoje em um turno de trabalho. E na verdade, aqui pela expansão que está acontecendo dentro da Combilift, acelerando, rampando as vendas, cada vez
A hora que tu chegar aqui, tu vai encontrar algum tipo de vaga disponível, sempre precisando de mão de obra qualificada. Esta linha de montagem, observem que o equipamento está sob trilhos. Esse trilho, ele vai andando, ele faz o equipamento se movimentar na linha. Então o operador, ele tem alguns minutos para fazer a montagem. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 minutos ele vai andar 1 metro de distância aqui. Para você, é que é difícil enxergar olho nu. Então olha que legal, eu vou botar aqui bem na frente, ó, e aí você vai começar a perceber o deslocamento dela aqui, bem devagar. O interessante é que, claro, ao longo do processo da linha, as operações vão mudando. Então o operador vai tendo mais processos ou menos processos para poder finalizar o trabalho. Esta linha 1 aqui, ela é dedicada aos equipamentos eletrificados com bateria, que é 70% das vendas, buscando sempre sustentabilidade como uma forma de também garantir o futuro da empresa. E o mercado está puxando isso, eletrificação dos equipamentos. E é legal de ver que a máquina começa lá só um chassi e vai sendo agregado as peças. Então aqui, por exemplo, já tem um banquinho. Olha lá. Tudo bom? Ó, temos um brasileiro aqui. E aí? Aí mesmo? O que tu faz aqui na máquina? Olha, eu preciso conectar alguns cabos de elétrico aqui, algumas partes hidráulicas, mangueira de óleo e tenho que colocar esse painel aqui. Boa. Quanto tempo tu trabalha aqui? Já tem uns 3 meses e pouco. 3 meses trabalhando aqui. Aham. E quanto tempo tu tem para poder instalar tudo que tem que instalar, hein? Mais ou menos 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos para fazer as conexões. Muito legal. Bom te ver aí. Oh, prazer, tudo meu. Vai ficar famoso, hein? Vai. Aqui já está com uma cara de empilhadeira. Lá no início tu talvez nem consiga perceber tanto uma empilhadeira articulada. Aqui já está enxergando. Lembrando que a empilhadeira articulada, a Combilift, ela é tracionada aqui na frente. Então o pneu é tracionado aqui na frente. E aí toda a parte eletrônica, que não é muito, porque eu acho que o grande segredo da robustez das máquinas da Combilift é justamente porque eles trabalham muito com a parte de hidráulica e mecânica. A engenharia é muito mais sofisticada da forma hidráulica e mecânica. Pouca parte eletrônica, o que garante uma simplicidade, inclusive, na manutenção e na durabilidade do equipamento, que a gente consegue enxergar aqui com ela ainda sendo montada. Mais um detalhe que eu acho importante agregar para vocês. Aqui tem Kanban, aqui é um Kanban de cabos, e olha que detalhe legal aqui. O pessoal, o Spider, né, do Link, vem aqui abastecer, ele abastece por esse corredor aqui. Então ele vai vendo o que está vazio e vai abastecendo. E aqui é legal que ele tem que fazer um FIFO obrigatório para remover a peça, tira aqui pela frente, tá aqui a peça que ele vai aplicar ali, né? E aqui do lado que a gente está aqui também tem um sistema de gaveta, um Kanban da parte de fixadores, né? Parafuso e assim por diante. Então a gavetinha aqui, à medida que vai esvaziando, fica vazia a caixa, eles botam para trás, o pessoal pega a caixa vazia e traz uma caixa cheia, um Kanban garantindo a fluência aqui do abastecimento da linha. Aqui a máquina já está pronta, mas ainda sob o trilho. Observem, aqui ela está sob o trilho. Então, ao longo da linha, eu não sei se deu para notar, mas essa linha ela monta sequenciada. Ou seja, a Combilift, por ter customizações e ela ser uma fábrica de soluções, se você eventualmente quiser da sua cor, porque esta cor aqui é uma cor tradicional da Combilift, mas tem cor verde, tem cor vermelha, tem cor azul, tem a cor que do seu logo, ela vai customizar para ti. Inclusive no setup de linha, que é muito interessante, em menos de 5 minutos ele já faz o setup para uma nova cor. E aqui na linha dá para ver isso claramente, tem várias cores sendo montadas. E várias configurações e várias máquinas, ou seja, não é uma linha dedicada só para uma máquina. Aqui, porém, é só a parte eletrificada. Tem outras 3, 4 linhas para os outros tipos de equipamentos que são a combustão. Daqui ela vai para o controle de qualidade e é muito interessante, eu vou mostrar para vocês um detalhe que eu achei magnífico no sistema de verificação do funcionamento das linhas aqui da Combilift. Nós chegamos na parte de checagem, de verificação de controle de qualidade de todos os equipamentos. Aqui é testado
todas as funcionalidades eletrônicas, hidráulicas, elétricas, mecânicas e inclusive teste de esforço do equipamento. Um dos testes que eu achei muito interessante é esse na parte hidráulica, para ver se tem vazamento, algum vazamento hidráulico. Boa parte da engenharia delas está na hidráulica e mecânica, então tem muito sistema hidráulico. Olha só, isso aqui é uma luz UV, ó, uma luz UV, que eu vou botar num óleo tradicional aqui normal, ó, não aparece nada demais. O que eles fazem? Eles colocam um líquido, um corante no óleo, miligramas de um corante no óleo, para poder salientar o vazamento. Então aqui foi feita a abertura, deixei vazar propositalmente óleo, e olha o que acontece quando eu ponho o raio UV. Ele fica muito fácil de visualizar qualquer vazamento hidráulico nessa verificação. É um negócio muito simples e muito genial, e eu gosto muito dessa minha palavra, dessa minha frase, que a genialidade está na simplicidade. Terminado o teste de controle de qualidade, a máquina é liberada e eventualmente, se o teu lote tiver várias máquinas, talvez ela vá aguardar até todas estarem prontas para fazer o shipping, fazer o embarque delas. Eu quero te levar também para uma outra coisa que é muito importante na hora de escolher uma máquina, um equipamento de movimentação como esse, que é a parte de peças de reposição, teu estoque de spare parts, almoxarifado, assim por diante. Vamos lá dar uma olhadinha. Cara, a gente falou das 140 patentes, mas eu queria te mostrar na prática uma dessas patentes ou algumas dessas patentes aqui para tangibilizar o que a gente está falando de inovação. Olha só, essa aqui é uma máquina que é a Kombi CS, que eu opero a pé. Então essa máquina aqui, primeira questão é, quando eu viro ela aqui não mecanicamente, não hidraulicamente, mas eletronicamente. Então dá para ver claramente que a roda não vem na mesma velocidade que eu giro aqui, ó. Ela é um pouco mais lenta, a velocidade controlada. Por que é melhor operar deste lado na máquina? Porque eu estou enxergando o que eu vou armazenar e aonde, e eu não estou atrás da máquina para evitar que ela pise no meu pé, né? Evitar acidentes. E quando eu chego desse lado aqui, eu quero agora botar para frente, como é que eu sei se a roda está no sentido certo? Eu vou ter que olhar, eu vou ter que testar? Não, eu vou apertar nesse botão e a roda vai ficar já no sentido certo de entrar 90 graus em relação a mim. Então agora, se eu botar para frente, ela vai andar para frente com segurança. Se eu botar para trás, ela vai andar para trás direitinho. Então, cara, máquina perfeita para operação, para o operador. E ela consegue operar num corredor bem estreito, porque se eu tivesse que estar aqui, eu estou ocupando espaço também do corredor. E aí, obviamente, precisa ter muita segurança, eu vou botar para trás a máquina e tal. Se eu operar do lado esquerdo ou do direito, eu aperto aqui, endireito a roda e ela está pronta para fazer a operação de forma bem tranquila, com toda a segurança e otimizando espaço. Cara, nós chegamos aqui nas partes de peças de reposição. Cara, é um estoque gigantesco que a gente vai poder mostrar. Tu imagina que daqui é despachado para mais de 85 países diferentes, ou seja, garantindo velocidade e atendimento também. Eles usam um VLM, nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre VLM, funcionalidade para vocês entenderem. São 3 magazines bem altos para garantir a quantidade de peças de reposição que tem. Então eu estou aqui com, por exemplo, um packing list. Aqui, olha só a quantidade de itens serem separados. Então, nesse caso, o operador fica parado, estático aqui, e o equipamento traz, através do carrossel, a prateleira com os SKUs que ele precisa. E ele faz a apanha do item aqui e vai montando a lista de necessidade do cliente. Depois vai fazer o packing e a conferência e vai despachar o produto para o seu cliente final. Nesse caso aqui é a Alemanha o pedido, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nós temos um almoxarifado, que é uma área fechada, segregada, e cada carrinho desses aqui é uma máquina. Então aqui está a lista de 3 folhas de itens que são separados aqui no almoxarifado,
e esse kit vai para a linha de montagem para ser aplicado numa determinada máquina. Então aqui, por exemplo, ó, tá a numeração de cada uma das máquinas que ele vai estar atendendo. Então essa aqui praticamente um número de série da máquina que acompanha ela ao longo de todo o processo. Portanto, inclusive na parte de backflash, né, de reporte de produção, essas peças aqui estão sendo consumidas para dentro desta máquina aqui, em termos de controle do processo produtivo, PCP e assim por diante. Então aqui monta o kit, vai para a linha de montagem e é aplicado naquela máquina que já está vendida. Lembrando que todo o estoque aqui já está praticamente consumido em alguma máquina que foi vendida. Eles estão nesse momento aí com mais ou menos umas 6.000 unidades em carteira de pedidos. Obviamente, aqui é um estoque gigante e tendo uma máquina articulada, a Combilift está aproveitando da sua própria tecnologia em economia de espaço. A gente vai poder ver aqui que o corredor que ela opera é muito estreito e a operação é muito simples. É essa máquina aqui sendo articulada. Então o corredor que está trabalhando aqui é um corredor de 2 metros de largura, podia ser um pouquinho menor inclusive, mas eles, para facilitar aqui por causa do layout, aproveitaram e deixaram todos os corredores com a mesma metragem de 2 metros. You can go now. O operador vai nos mostrar aqui a simular a operação da máquina articulada. Inclusive, como aqui é um pé direito alto de 12 metros, o operador tem o uso de uma câmera que fica no garfo para facilitar a visualização dele, ter certeza que está pegando o produto certo na operação. Uma vantagem clara é que o operador, percebam como o operador enxerga o produto, porque normalmente com uma empilhadeira retrátil, o mastro fica na frente do operador. Então aqui o operador tem a total visibilidade do produto, garantindo segurança e integridade da mercadoria. Chegamos numa área muito diferente, porque aqui é um prédio que tem 22 metros de altura, para vocês terem uma ideia, porque ele produz esse tipo de equipamento, que são os movimentadores de containers, para áreas retroportuárias, para o porto, movimentação de container em geral. Claro, portos voltados para containers, porque tem muitos portos que são para granel. Então, olha só o tamanho do equipamento a ser montado, a quantidade de peças gigantes que são movimentadas. E eles ainda têm um Combi Blade, que é um equipamento para trabalhar com pás de geradores eólicos. Só para dar uma proporção assim de tamanho, né? Olha o pneu do equipamento. Olha eu perto desse negócio aqui todo. Fico pequenininho, né? Então, chegamos ao fim de mais um videocase, onde a gente teve a oportunidade de mostrar essa linda fábrica de inovação na área de movimentação, de equipamentos de movimentação de armazenagem de material. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter tido a oportunidade de chegar aqui, de ser convidado pela Combilift a vir até a Irlanda e conhecer isso aqui tudo. Imagina, cara, é muito importante aí que você dê o seu like, você compartilhe esse conteúdo, porque olha a confusão que é isso. Eu peguei um voo de Porto Alegre, fui para São Paulo, Amsterdã, Dublin, Irlanda, e vim aqui para o interior para conhecer essa fábrica. Aqui são mais de 800 famílias que operam, que trabalham, que estão aqui dentro vivendo o dia a dia. Então aqui eu percebi uma produção, um sistema muito carinhoso, muito familiar até eu diria, na questão de carinho e principalmente de amor pelo que faz. Eu fiquei muito emocionado com tudo que eu vi aqui. Imagina, fui muito bem tratado aqui pelo time da Combilift. Nós tivemos a oportunidade de ser hospedados em um castelo aqui que fica na região. Cara, um negócio maravilhoso, lindo demais. Fui muito bem tratado, com muito carinho por todos os aqui da equipe. Encontrei vários brasileiros aqui, inclusive o Luiz, que nos guiou por todo o processo aqui dentro da fábrica. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Tem muita gente a agradecer, o Rafael, ao próprio Martin, que é o CEO aqui, que nos presenteou com toda essa oportunidade de vir aqui visitar nesse aniversário. Portanto, parabéns a todos da Combilift por 25 anos e que venham mais 25 anos de inovação. Era isso por hoje. Beijo no coração.
Até o próximo vídeo, valeu! I'm gonna be talking right here, and can you leave it moving, you know? Like this? Yeah. Desculpe, deixa eu fazer. David, I will, say hello to you, all right? And then I will ask you in Portuguese to make this thing moving around, spinning around. Nada, bem nesse quadrão, nós estamos aqui, ó. Bem aqui. Mas aqui é muito escuro, eu acho, né? Principalmente na programação. Eu chego aqui, pego um robô e... Sorry, I don't explain to you. You need to press here. Oh, I see. That button there. Trancou. Ô meu, tem que seguir o canal lá, ó. Qual que é o canal? Canal Ser Logístico. Beleza. Tá. Começar a seguir lá. Um monte de máquina junto aí. Cara, é gigante esse estoque aqui, Deus o livre. O cara quando é da área, né, velho? Como assim? Às vezes você falando assim. You have A, B, and C. A, B, and C. And this here you can see many parts of the piece of this bit. So each one of the blocks is a top. Okay. This tells you then, what trays you want and stuff. Can I and many have it? parts, yeah.